Pronto, galera, agora sim, bora fechar o notebook aqui, vamos ver quem vai entrar. Desculpa aí, na verdade eu tava finalizando uma venda aqui agora, que eu tinha que mandar um e-mail agora, né, e aí agora que eu vou conseguir resolver aqui pra gente fazer nossa live. Fala, Gibran, tudo bem, meu querido? Agora melhorou, agora eu tô à disposição aqui pra vocês, ó, vou arrumar aqui. Fala, Caião, parabéns pela batida de meta hoje, cara, fiquei muito feliz com você, viu, irmão? Muito feliz mesmo, cara. Caião tá arrebentando aí no WhatsApp. Deixa eu desligar esse Bon Jovi aqui pra gente conversar um pouquinho. Tô numa proposta legal de fazer uma live por dia aqui, o dia que der, né, galera? Não vou prometer, eu tô prometendo lá no grupo do Telegram. Fala no Telegram que vai ter a live, uma hora antes eu aviso, a galera pediu pra avisar, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, eu não sei se eu consigo me comprometer com o horário, se todo dia eu vou conseguir fazer. Mas a ideia é fazer mais lives, porque ontem eu recebi muito feedback positivo, muita gente achou muito bom a live, né? Que eu tava contando algum passo a passo que eu usei, né, para fazer essa transição do banco, esse dia a dia de área de vendas e tal. Então agora eu entrei às 8, tive até que sair, peço desculpa quem entrou e teve que entrar de novo, porque eu tava finalizando uma matrícula aqui, inclusive pra galera da Universidade da Matrícula, né, lá do Evilásio. Cara, gente boa, me ligou aqui agora, ó, manda um e-mail que a gente tá finalizando a matrícula, né? Então assim, galera, muito bom. Então como é que vocês estão? Boa noite, tudo bom com vocês aí? Deixa eu ver quem entrou aqui, a Caroline, a Aninha entrou, a Dalva, Gibran. Peguei suas perguntas aqui, viu, Gibran? Então, assim, muita gente assistiu, teve 120 pessoas que assistiram a live de ontem. Até minha mãe tava me zoando, falando que eu tava de pijama ontem. Não era pijama não, viu, galera? Era a camiseta que eu uso pra correr, essas dry fit. Mas, enfim, o que eu queria conversar com vocês essa noite aqui, ou você que tá assistindo gravado, já que a live tem essa vantagem, né? Fala, Tamarinha, tudo bem, senhora? Marinha também tá ao vivo aí. Ó, o Nicolas foi um dos que me falaram aí que a live fez sentido ontem, né, Nicolas? Então avisei aí no grupo do Telegram. E nós vamos continuar aquele assunto de ontem, né, sobre transição. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre não encontrar saída, né? A galera gostou. Hoje eu recebi pelo menos umas 5 mensagens das pessoas que assistiram, que fez muito sentido essa live ontem. Então eu tô me comprometendo aqui de fazer mais vezes, né? E aí a gente parou ontem na hora que a gente tem um olhar diferente sobre o que eu quero mudar. Então uma das mensagens que eu recebi agora à tarde foi: nossa, Júlia, agora eu entendi que eu preciso tomar uma atitude para mudar. E aí, né, que eu acredito, e eu queria conversar com vocês hoje, né? Vocês que estão aí prestando atenção, né, que estão aí me ouvindo, vocês acham de verdade que eu tinha certeza absoluta que eu ia ter uma escola de inglês, uma franquia de permuta, né, de relacionamento de empresários, às vezes fazer um evento do Rickshare? Vocês acham que eu tinha a certeza absoluta nessa visão de médio e longo prazo? Vocês acham que isso era meu sonho, ter escola de inglês? O que vocês acham? É uma curiosidade, tá? Muita gente me pergunta isso e hoje eu queria conversar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes estão seguindo aqui os conselhos, né, as coisas que a gente fala, achando que isso é um caminho linear, um caminho das pedras para chegar até um outro lugar. E na verdade, o Nicolas já está até falando ali, acho que não. Na verdade, não, cara, não. Na verdade, esse espírito empreendedor que o Nicolas está falando ali, ele foi baseado em uma mentalidade de você estar aberto e disponível, né, para enxergar a oportunidade em tudo. Então, eu queria conversar com você sobre isso. Como que aconteceu essa reviravolta para do nada eu querer ter uma escola de inglês, né? Como que surgiu a oportunidade de abrir uma franquia, de trabalhar com o Flávio Augusto, hoje de ter referências mais altas, né? E é uma dúvida que muita gente me pergunta e eu queria compartilhar com a galera que está afim aqui hoje, né? Seguinte, se você hoje precisasse mudar de ambientes, tem alguma coisa hoje que você faria de graça, né, para você entender sobre o propósito? E uma vez eu vi uma live do Ítalo Marcílio, né, falando assim que propósito está muito na moda, que as pessoas estão falando muito de propósito e a gente não tem maturidade suficiente para descobrir hoje o que a gente faria de graça. Até porque a gente precisa de dinheiro, precisa pagar as contas, né? A gente não vai ser hipócrita de falar que a gente pode trabalhar só por hobby. Pelo menos eu não, né? Então não sei vocês aqui, mas eu também não posso. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, agora com filho e tudo mais. Porém, no meio desse caminho, eu fui abrindo os olhos para enxergar oportunidades no mercado.
Então, quando eu tinha passado no concurso, estava ali em plena ascensão no banco, né? Eu lembro que quando eu fiz um processo seletivo para ser gerente geral, né? Que era a próxima função que eu ia ter no banco, eu percebi que a gerência geral seria o teto que eu gostaria de estar no banco. Lembra a reflexão que eu fiz com vocês ontem? Sobre querer estar naquele local, sobre querer fazer parte daquele contexto? Então, assim, eu já tinha ganhado pelo menos umas 5 funções, eu estava ganhando super bem em questão de salário, porém eu não me via tendo a vida que as pessoas que eram meus gestores, eu não queria ter aquela vida para mim, em questão de qualidade de vida. Às vezes de salário eu até queria, mas em qualidade de vida não, E aí eu peguei e falei assim, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu não tinha a mínima noção, vou confessar para vocês aqui, assim como hoje eu não tenho a mínima noção de onde eu vou estar daqui 5 anos, isso parece loucura, mas esse papo de coach que vocês estão ouvindo aí, de plano de médio e longo prazo, geralmente é papo de quem não está com a pele em risco, para saber que as coisas mudam muito rápido, para saber que a gente não tem estabilidade para nada. Então é muito difícil para mim hoje estimar onde que eu vou estar daqui 5 anos, até porque há 5 anos atrás eu achava que eu ia aposentar no banco. Então eu acho muito mais simples eu vir aqui dar minha cara a tapa de te falar que daqui 5 anos eu não sei onde que eu vou estar. Eu tenho certeza que eu vou estar me desconfortando, se o negócio estiver na zona de conforto eu não vou querer, né? E eu tenho certeza que eu vou estar ajudando pessoas, que são alguns princípios que eu sigo para tocar meus negócios, para escolher hoje. Hoje é engraçado, né? Hoje as coisas acontecem muito mais fáceis para mim. Toda hora tem alguém batendo na minha porta querendo ser meu sócio em algum projeto. Pelo menos uma vez por semana eu recebo uma proposta, né? E essa proposta geralmente ela envolve só o meu trabalho e o meu know-how, porque as pessoas querem colocar dinheiro nos projetos comigo, né? E o que aconteceu então que eu fui realmente buscar escolas de inglês, né? Da onde surgiu isso? Eu não sei se vocês pelo menos chutam de onde surgiu essa história de escola de inglês, né? Mas surgiu, né? Se eu fosse falar para vocês, surgiu de acompanhar o Murilo Gun, que eu estava falando com vocês sobre ele ontem, e eu comecei a perceber a vantagem de se morar num país atrasado. Então, galera, eu queria te fazer uma pergunta agora, eu queria que você tentasse me responder em poucas palavras nos comentários. Quais as vantagens de se morar num país atrasado? Quais as vantagens de se morar numa cidade atrasada? Quais as vantagens de você conviver com pessoas de mentalidade atrasada? Ó, galera, então assim, fala Gustavão, beleza, cara? Tudo bem? Então eu queria que a partir de agora você começasse a pensar comigo nesse ambiente. Se a sua cidade é uma cidade atrasada, se as pessoas não têm mentalidade, se o nosso estado é um estado atrasado, se o nosso país é um estado atrasado, a gente precisa... Aí, ó, já tô vendo vários benefícios que vocês estão falando comigo, ó. Muitas oportunidades, o Caião falou, o Cassim falou, diversas oportunidades de negócio, demandas mal atendidas. Então aqui o maior campo de oportunidades, é isso, galera. Eu comecei a perceber benefício em tudo. O Gibran tá falando, mostrar a oportunidade de empreender, concorrência menor. Então eu comecei a perceber oportunidade em tudo, cara, porque empreender para mim, simplificadamente falando, era resolver problemas. E se eu tinha uma cidade atrasada, as pessoas atrasadas, enfim, significa que eu tenho um oceano azul de oportunidades, isso mesmo, é a teoria do oceano azul, que inclusive esse livro é um dos livros de administração mais lidos, né? Estratégia do Oceano Azul. É incrível, cara. Foi isso o Oceano Azul que a Casas Bahia achou, que o Steve Jobs achou, e hoje a gente pode achar na nossa vida profissional também. E aí eu comecei a perceber que as cidades que tinham um péssimo atendimento era uma oportunidade para eu atender bem. A Gilcleia está falando, né? Você levar a solução para os problemas, porque é isso que é empreender. É isso que é empreender. E aí, quando eu comecei a perceber essas coisas de você conseguir ter oportunidade, eu comecei a perceber como que as pessoas inovadoras achavam oportunidades. Então tá vendo como que é importante a gente entender a média das 5 pessoas que a gente anda? Porque o Murilo Gun, ele me ensinou alguns conceitos bobos que hoje eu vou contar para você aqui de graça. Eu paguei caro para ter esse conselho do Murilo, né? Eu paguei o curso dele. E hoje eu vou te contar aquele insight que eu puxei do curso dele e apliquei imediatamente na minha vida e fez muito sentido, né? E fez com que eu entendesse o que eu queria ser, né? Onde eu queria estar. Beleza, então se eu estou no Brasil, se eu estou em Uberaba, se eu estou em Minas Gerais,
uma cidade que teoricamente ela é mais atrasada, né? Ou se eu estou em Araxá, se eu estou em Franca, alguma que geralmente se você for conversar com o empreendedor e falar, não, essa cidade aqui não presta, é atrasada. Eu realmente tive esse olhar para a gente conseguir ter uma bola de cristal. Então, o que uma bola de cristal faz? Você vai na pessoa, a pessoa lê a bola de cristal e sabe entender o que vai acontecer no futuro. Ninguém respondeu isso daqui. Além de tudo isso que vocês falaram, que está muito certo, tem oportunidade, tem tudo isso, tem uma coisa a mais que é muito simples, mas que você vai ficar na frente das pessoas. Por quê? Você tem a capacidade de prever o futuro. Como assim, Júlio? Tem a capacidade de prever o futuro? Né? É muito simples. Se eu estou num país onde as coisas demoram mais para chegar, se eu buscar referência num país onde as coisas chegam primeiro, eu consigo simplesmente me antecipar alguns passos. E aí, nesse momento, para ser inovador, eu não preciso nem ser uma pessoa muito inteligente. Eu nem preciso ser uma pessoa fora da curva. Eu nem preciso ser muito inovador lá, essas coisas. Eu não preciso nem ter criatividade. Eu só precisava ter acesso a um país mais desenvolvido. Então, além de tudo que vocês estão falando aqui comigo, que é realmente oportunidade, tudo isso que vocês estão falando, eu descobri que existiam pessoas, e agora eu vou começar a listar essas pessoas para vocês entenderem de onde que eu tenho prova para te provar isso. Você pode ir anotando. Tem gente que está pegando as lives e está anotando as coisas que eu estou falando aqui, então você já pode anotar. Comece a pesquisar sobre Érico Rocha. E aí você vai ver que o Érico Rocha, né, ele era bancário em Londres, ele tinha salário aí de mais de 30 mil reais por mês, e ele largou para empreender na internet, e aí ele conheceu um cara que chama Jeff Walker, que tinha um livro que chamava Launch, que ele traduziu para fórmula de lançamento, que ele pegou esse produto, traduziu para o português, adaptou para o mercado brasileiro e paga royalties para o Jeff Walker. E hoje todo mundo que vê o Érico Rocha acha que o Érico Rocha é uma pessoa que desenvolveu a fórmula de lançamento, e ele não desenvolveu, ele só traduziu. Aí você vê o Wendel Carvalho, que está muito bem falado da internet, traz muitas coisas de produtividade, ele é incrível, um cara super top. Toda hora que você olha no stories dele, ele está onde? Fora do Brasil, consumindo as coisas, né? Consumindo as coisas lá de fora. Se você entrar no stories do Ícaro de Carvalho agora, ele está em Miami, comprando um enxoval e tendo alguns insights das coisas que está acontecendo lá agora com a mentalidade dele. Se você quiser pegar o Murilo Gun, ele foi muito top, né, e foi muito à frente do mercado, porque ele foi para a NASA, ficou na Singularity 6 meses, leu um livro que chamava Abundância, que inclusive estava em inglês, e aí ele conseguiu prever alguns movimentos que aconteceriam no mercado do Brasil. Se você começar a perceber que as pessoas que se destacam no Brasil, Guilherme Benchimol, Jorge Paulo Lema, todas as pessoas que você quer seguir, você vai começar a perceber que essas pessoas têm uma vivência no exterior um pouco mais forte do que a maioria. Júlio, mas eles têm essa vivência no exterior só porque eles têm dinheiro? Não, geralmente eles têm dinheiro porque eles começaram a buscar fontes no exterior. Porque pensa comigo aqui, quantos por cento do bom conteúdo do mundo você acha que está em português? Aí nós vamos começar a entender a problemática de por que eu entrei numa escola de inglês. Ah, Júlio, então da onde você tirou essa ideia de ter uma escola de inglês? Tá, a Jucléia está falando aqui, ó. Cheguei ao Flávio Augusto através do Érico, porque ele indicou os livros do Geração de Valor. E aí o Flávio, assim que ele pôde, quando ele estourou no WhatsApp e conseguiu vender, era por 1 bilhão depois que o grupo abriu, o primeiro país que ele morou foi na Austrália. E o Flávio hoje ele já morou em mais de 5 países para conseguir trazer as coisas para o Brasil. E agora eu vou desenhar e vou simplificar isso para vocês. Quando você tem uma experiência no exterior, quando você passa o seu Google para pesquisar coisas em inglês, quando o seu YouTube só é pesquisado vídeos em inglês, quando os seus livros são livros que não estão traduzidos ainda, né? Então automaticamente você conquistou, através de uma competência sua, uma bola de cristal para entender o que vai acontecer no Brasil daqui a 3 anos, que é o que o cara está falando ali, né? Eu já ouvi dizer que as tendências nos Estados Unidos demoram em média de 3 anos para chegar no Brasil. Então quando o Uber está quebrando os Estados Unidos, ele está chegando no Brasil, né? E aí você vai entender o que foi o fio da meada que eu tirei e falei assim, pô, se eu realmente quero ser uma pessoa de performance, se eu realmente quero empreender e se eu quero ir pelo caminho mais fácil, que é simplesmente adivinhar o que vai acontecer no Brasil daqui a 3 anos, é muito simples, é só eu falar inglês. Esse foi o primeiro insight que teve na minha mente para eu buscar fazer inglês.
E aí esse fio da meada, ele vai ficando pior à medida que eu vou contando para vocês o resto dos insights, né? Então, a partir de hoje, começa a olhar... Ó, primeira coisa que nós fizemos ontem, né, para ficar didático. Melhorar as minhas referências, entender quem que eu tô andando, entender quem que são as pessoas que têm resultado. Aí eu vou entender que essas pessoas, elas consomem conteúdo de pessoas que também são assim. E você vai entender que essas pessoas consomem conteúdo em inglês. Até aí, ok. Até aí não sei se está fazendo sentido para vocês. Estão acompanhando? Porque foram 3 etapas basicamente para eu abrir o WhatsApp. A primeira etapa foi eu me reconhecer como uma pessoa que tinha um salário relativamente alto, mas que estava perdendo diversas oportunidades por não falar inglês, né? Então assim, eu senti na pele a dor que hoje o meu cliente sente. E vou te falar, às vezes ele nem sente, porque ele nem pensa que ele tem a dor. Ele simplesmente prefere reclamar do mercado, ele prefere falar que não tem oportunidade, falar que o Brasil é ruim para empreender, ele prefere jogar a culpa em terceiros do que assumir que ele que não está tendo competência o suficiente para buscar aquilo que vai realmente destacar ele da maioria, né? Que está muito longe de ser mais um curso, que está muito longe de ser mais uma faculdade. Enfim, hoje vocês estão percebendo que o mercado realmente mudou e a gente conversou um pouco sobre isso ontem. E aí, aonde que entrou a veia empreendedora que o Nicolas falou comigo aqui agora? Aonde que entrou esse olhar empreendedor para entender que eu poderia abrir uma escola de inglês? Foi quando eu fui buscar referências no Google, lá em Uberlândia, Minas Gerais, né, aqui perto, né, que é a nossa capital aqui. E foi quando eu entendi que as escolas de inglês que eu tinha à minha disposição ou demoravam muito tempo, 5, 6, 7 anos, ou me misturava com crianças, além de tudo ainda tinha férias, Então, assim, eu percebi que 95% dos players que eu tinha em Uberlândia, que é uma baita cidade da nossa região, eram players que eram muito lentos e que não era focado no ensino de inglês para adultos. Beleza. Aí eu fui numa escola que me prometeu inglês em 1 ano, que eu não vou citar nomes, né, porque aí é questão ética. E nessa escola, que estava bombando em Uberlândia na época, expandindo a sua carteira e tal... E aí eu fui comprar o inglês dessa pessoa, sentei no balcão, cheguei lá todo feliz, né, cara, quero falar inglês porque eu quero ir para os Estados Unidos, né, eu quero deixar de viajar o ano que vem, a gente não vai para a praia, não vamos fazer nada de viagem, e eu e minha esposa íamos fazer um plano de 2 anos para a gente fazer um curso de liderança na Disney, olha que legal. Então, eu teria 2 anos para aprender inglês, eu ia juntar dinheiro, ia fazer um curso de liderança na Disney e ia com um olhar empreendedor. Ou seja, eu ia achar algo na Disney para empreender. E assim que foi a primeira sacada, porque eu descobri que eu estava numa zona de conforto, eu descobri que eu tinha acesso a investir mais em mim, que é o ativo mais importante. Hoje eu vejo gente discutindo inteligência financeira, aplicando R$500, R$200 por mês em aplicações, discutindo taxa de juros miserável, né? Achando que aquilo ali vai realmente mudar a vida dela. E eu vou te contar, o Ícaro tem falado isso muito, né? Não é o assunto que eu domino, mas eu percebi que investir R$500 por mês não ia mudar nada a minha vida, né? Principalmente com essa taxa de juros ridícula que nós temos agora. Eu percebi que um investimento em mim eu poderia facilmente duplicar, triplicar, quadruplicar, multiplicar por 10 vezes o meu salário. Isso sim seria um investimento que faria sentido. Então eu comecei a perceber que eu tinha que investir em mim e não investir R$500, R$1.000 em aplicações financeiras pensando em aposentar com aquilo. Até porque eu tenho muita energia para consumir agora, para conseguir dobrar meu salário num curto prazo, médio prazo, né? Triplicar meu salário. Então eu percebi que nesses 2 anos eu ia estudar inglês e ia fazer um curso de liderança na Disney, que para mim era bem factível na época. Então eu sentei com a menina, expliquei isso para ela, ela não estava muito afim de me ouvir, ela estava afim de me dar desconto, ela estava afim de tremer com a caneta na mão na hora de me vender, porque ela não tinha treinamento nenhum de vendas. E aí, ainda assim, né, mesmo com o meu cartão preto na época, que estava em cima da mesa, eu não estava questionando o preço, ela estava me dando desconto, e mesmo assim ainda fui teimoso e me matriculei nessa escola. Me matriculei porque eu estava afim de resolver aquela dor que eu estava, e naquele momento essa dor não era, essa era uma dor moral, eu queria romper a barreira do idioma, eu não queria mais não dominar inglês, eu não queria ser mais cego para o mundo que eu estava, eu queria simplesmente passar a consumir conteúdos com as pessoas que estão trazendo coisas inovadoras de fora para o Brasil. Conclusão, entrei numa sala cheia de meninos, percebi que em 3 meses eu consegui perceber que aquele produto que eles tinham empacotado e me vendido não era o produto que eu queria.
inclusive não tiveram a mínima preocupação se eu estava realmente aprendendo, exceto quando eu atrasava o boleto. Um dia eu atrasei o boleto, né? Na vida corrida lá no programa eu boleto e esqueci de pagar o boleto. Aí me ligaram na hora, né, cara? Quando você falta, né, é muito difícil alguém te ligar. Mas quando você esquece de pagar o boleto, eles vão te ligar. E eu percebi um gap no mercado. Falei assim, cara, se essa escola desse jeito tá bombando em Uberlândia, você já pensou se abre uma WhatsApp aqui em Uberlândia? E aí foi o grande estalo. Eu falei, pô, eu não preciso esperar 2 anos, cara. Eu sou uma pessoa executora, né? Eu vou fazer dinheiro, eu vou dar um jeito aqui, mas eu vou abrir uma WhatsApp aqui, cara. Muito melhor, muito mais fácil para mim, né? E aí, olha que louco, já não era empecilho para mim, naquele momento, mesmo devendo cheque especial, que eu não estava numa fase financeira interessante, mas eu tinha um Honda Civic, eu tinha uma casa que eu tinha acabado de mudar, tinha 4 meses. Falei, pô, se eu vender o carro, vender a casa, eu acho que eu consigo montar essa escola, hein? Aí eu vendo, aqui não vou ter problema de vender, porque se eu tenho esse problema, com certeza mais pessoas vão ter. E aí assim eu formei a minha visão, né? Eu peguei um problema muito mal resolvido, que seria o primeiro passo para daqui 2 anos eu começar a empreender, e aquilo automaticamente havia virado o meu empreendimento. Só que naquele ano o Flávio tinha acabado de recomprar o WhatsApp, e ele ficou ali quase 1 ano para fazer o turnaround da empresa. O que é isso? Para tirar ela do buraco, ela estava devendo muito dinheiro, e o Flávio conta isso para todo mundo, ele tinha que pôr 30 milhões de reais lá no caixa para conseguir fazer a empresa rodar, né? E aí eu mandei vários e-mails para o WhatsApp para tentar abrir um WhatsApp em Uberlândia, e aquilo não teve retorno na época. Inclusive, foi quando eu li o Geração de Valor, eu conto isso no TED, né? E naquela época, procurando inglês e eu lendo Geração de Valor, falei, cara, eu preciso conhecer esse Flávio Augusto, cara. Esse Flávio Augusto é o cara, esse livro dele é muito top. E aí eu comecei a sonhar em conhecê-lo, agradecer pela visão que ele tinha me dado através do livro, e também queria muito abrir uma WhatsApp. Só que naquele momento o Flávio não me respondia. E aí dentro do que eu tinha à minha disposição, eu tinha um cargo, gente, não sei se todo mundo aqui sabe como funciona o banco, mas eu tinha um cargo que era a área meio, eu já não atendia mais cliente. Eu gerenciava outros gerentes. E aí naquele momento eu falei, pô, mas eu preciso tomar uma decisão de curto prazo, porque eu não consigo mais, com essa nova visão, com esses novos óculos que eu peguei aqui agora, eu não consigo ficar sem tomar decisão. E eu queria que vocês que estão me ouvindo nessa live, né, que estão gostando desse perfil de conteúdo, que vocês simplesmente pegassem uma mania muito boa que eu peguei, que é o seguinte: sempre que eu tiver um conhecimento, eu vou buscar o conhecimento que eu quero, eu vou escolher, ninguém está mandando eu ler aquele livro, eu vou escolher o livro que eu quero ler. E assim que eu aprendi aquele conceito, assim como você às vezes pode aprender comigo aqui, e eu também posso aprender com você, eu automaticamente passei a aplicar aquele conceito. Porque quando eu aplico, eu automaticamente absorvo, porque o conhecimento é diferente de know-how, é diferente de saber fazer aquilo, né? Então o que eu gostaria de te passar? Depois que eu conheci sobre decisão, sobre deixar de procrastinar as decisões, eu peguei e automaticamente pedi para voltar para a linha de frente da agência. Eu lembro da minha despedida lá na superintendência lá em Uberlândia, que todo mundo falou assim: Júlio, você é louco, cara. Você vai lá para as agências, a fila da FGTS está enorme. As pessoas vão querer te bater lá na agência. Aqui você não tem que atender cliente, cara, é de boa, você trabalha menos. Vai ganhar o mesmo tanto. Qual que é o sentido de você querer voltar para a agência, cara? Você já passou dessa fase de ir para a agência, né? Então, assim, aí eu peguei e simplesmente pedi para voltar para a agência. E lá na agência, na linha de frente, no sangue quente, no cliente bravo, naquele tanto de gente, eu comecei a aplicar automaticamente o que eu tinha aprendido na teoria. Eu e o Jonathan perguntando como melhorar a aplicabilidade do que você aprende no abstrato. Jonathan, é muito simples, cara. É muito simples. Basta você parar de contentar com a primeira resposta que você está dando na sua vida, cara. Então é o seguinte: se você tem um conceito abstrato, começa a analisar, pelo menos uma vez por semana, onde que você consegue aplicar já de imediato, numa coisa pequena, cara. Uma micro vitória, uma mini meta, né? Tipo assim, pra mim hoje, sabe o que tá sendo essa mini meta? Voltar a fazer 2 caminhadas por semana. Porque eu tenho engordado muito, principalmente depois que eu comecei a empreender, e aí eu acostumei a parar de deixar as coisas que eu quero fazer para depois. Eu pego um plano aceitável.
Então, como que eu apliquei isso na prática, John? Então, eu mandei e-mail para o Flávio. O Flávio não me respondeu. O que eu posso fazer hoje, tomar atitude agora, no que eu tenho na minha mão, à minha disposição? Isso é arte da guerra, inclusive, né? O que eu tenho na minha mão, à minha disposição, para começar a fazer algo sobre o que eu quero hoje. Não vou esperar ter a condição ideal, não vou esperar ter um belo dia de sol. O que hoje eu posso fazer para aplicar? E aí eu vou achando pelo menos 3 respostas para cada pergunta. Porque a escola tradicional, o método prussiano de ensinar a gente, sempre quer que a gente ache que o gabarito da nossa vida tem uma resposta só. Até porque todas as provas que você fez só tinha uma resposta certa. Mesmo se a questão fosse aberta, né? O professor ia corrigir e ver se você escreveu numa pergunta aberta o que ele queria que você respondesse. E a gente foi condicionado para achar que a nossa vida só tem uma resposta. Então, Jonathan, para mim, né, na minha vida, eu não vou te falar que isso é o certo, não sei se é certo ou se é errado, foi o que eu fiz, que é a proposta dessas lives, né? Foi quando eu percebi que eu conseguiria sim aplicar na minha vida, mesmo que fosse para daqui 2 anos, para daqui 3 anos. Então, naquele momento, eu não conseguia abrir a franquia da WhatsApp, vou pedir para voltar para a agência. Fez sentido, Jonathan? Me fala se respondeu. Então você vai precisar ter uma visão um pouco mais aprofundada de cada situação, e mesmo que você não consiga resolver aquele problema de fato, eu vou dar um conceito para vocês aqui, que é um conceito de startup, eu gosto muito, e quando eu aprendi ele fez diferença para mim, isso que você está me perguntando, que é o conceito de MVP, né? Que é o mínimo viável, né? O mínimo do produto viável. O que significa isso? Se você quer fazer um carro elétrico, mas para você fazer um carro elétrico você vai ter que dominar várias coisas, né? Armazenagem de energia, placa onde você vai colocar as placas, enfim, para ser autossustentável, se ele vai conectar na tomada. Então você vai ter um projeto super complexo para executar. E hoje a pessoa comum que não está tendo esse tipo de conversa com a gente aqui, que era o que eu tinha antes de conhecer o Murilo Gun, antes de conhecer esses conceitos de Lean Startup, né? A gente simplesmente paralisa os nossos projetos porque a gente não tem tudo na mão. Então se eu não consigo fazer a bateria de armazenagem do carro elétrico, eu simplesmente não vou fazer o carro elétrico. Mas se eu não consigo ter um sistema de alimentação para ele, ou um design, ou todas as ferramentas e o dinheiro necessário para construir esse carro elétrico, eu simplesmente não vou construir esse carro elétrico. Né? E as pessoas ficam 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos procrastinando porque ela não tem todos os insumos necessários para fazer esse carro elétrico. E o que eu aprendi no mundo da startup? O que eu quero resolver com o carro elétrico? É um problema de mobilidade e um problema de sustentabilidade? Então eu preciso construir um carro elétrico porque eu quero mobilidade e sustentabilidade. Beleza, ok. Então eu posso construir uma bicicleta? Eu consigo construir uma bicicleta? Eu vou resolver o meu problema de mobilidade e sustentabilidade? Vou, e a bicicleta é bem mais barata. E assim eu vendo a bicicleta, e depois que eu conseguir vender a solução da bicicleta, eu vou estar simplesmente resolvendo o meu problema de mobilidade e sustentabilidade, eu vou arrumar dinheiro para fazer um patinete elétrico. E aí o meu patinete elétrico vai dar super certo também, e eu vou conseguir produzir uma moto elétrica. E depois que eu produzir essa moto elétrica, eu vou chegar ao meu carro elétrico. Quanto tempo, Júlio? 10 anos? O que são 10 anos na sua vida para você realizar os seus projetos e fazer um MVP e vender esse MVP? Porque o que tem de startup hoje que só quer viver de investimento, hein? Isso me estressa no mercado de startup. O cara só quer que venha um investidor anjo, né? Que tem que ser um anjo, chegar de asinha e colocar dinheiro na sua empresa, e você vai viver o resto da sua vida vivendo de investimento, né? E na verdade o conceito de MVP, que inclusive veio do universo da startup, é você já conseguir fazer dinheiro com essa ideia, né? Oi Ana, tudo bem? Tudo bem, Ana? Ana Júlia, tudo bem? Beijinho, legal, a Aninha tá aqui. Então assim, seguinte, Ana Júlia me xará, você precisa dominar na sua vida o conceito de MVP. Você precisa disso, porque você precisa executar agora algo perante essa situação que você não pode absorver. Então, se você quer ser empreendedor, mas não tem dinheiro, o que é que te impede de trabalhar no segmento que você quer trabalhar, cara? Trabalha de graça, trabalha sob comissão. Você quer aprender sobre vendas? Se oferece para aprender sobre vendas, para vender e para ganhar só comissão. Eu te garanto que se você confiar no seu TAC e pedir para trabalhar só por comissão, várias empresas vão deixar você trabalhar só por comissão, não precisa de salário fixo não, tá aqui meu CNPJ, hoje já é permitido isso, eu abri um MEI e eu quero que você me pague só se eu produzir, automaticamente você está empregado.
Mas as pessoas, elas têm o ego tão inflado que elas preferem trabalhar só quando ela for empresária. E olha que inocência, achar que o empresário vai trabalhar menos. Achar que o empresário ele simplesmente vai ter um status de empresário, ele não vai fazer nada. Pelo contrário, vai trabalhar mais que todo mundo, vai assumir mais risco que todo mundo, né? Então, na verdade, é assim que tá funcionando, cara. É assim que funciona. Fala, Carlão, bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Então, o Carlos, por exemplo, tá aqui. Eu tenho certeza que se você for lá na Like English Club, que é a empresa dele, e falar assim, Carlos, me ensina a vender, meu irmão. Eu só quero ganhar 30% da matrícula. Mais nada, 20% da matrícula. Carlão, me dá emprego, Carlão, agora. Você vai chegar na sua empresa e falar assim, Carlos, eu vou vender matrícula de inglês e eu quero 20% de tudo que eu vender. Se eu não vender nada, não precisa me pagar nada. Tá aqui o meu contrato CNPJ, você não vai ter despesa trabalhista comigo, porque eu tô me oferecendo para prestar um serviço para você, através do meio. E aí, onde eu quero chegar com isso? Né? Pode vir terça-feira às 8. Então, assim, é isso que eu queria que vocês analisassem perante a situação de vocês, porque foi assim que eu fiz. Eu pedi para voltar para a agência, eu voltei para um cargo que teoricamente seria menor do que eu estava, menos status, mais trabalho, mesmo dinheiro, ninguém entendeu nada. E aí vocês vão pasmar, porque chegou em janeiro, dezembro para janeiro, eu recebo uma ligação do Sandro Magaldi, do Meu Sucesso. A voz parecia que era gravação, falou, ô Júlio, aqui é o Sandro Magaldi e tal. Você está realmente interessado em abrir uma franquia da WhatsApp, Júlio? Gente, eu arrepio de lembrar dessa ligação. Porque simplesmente eu estava 6 meses executando um plano B. Ah, mas já que o Flávio não me ligou para ter o WhatsApp, então eu vou voltar e no meio do caminho eu vou achar outra coisa. Eu lembro que eu e a Aninha entrou em vários sites de franquia e a gente queria abrir uma franquia de sorvete. Porque em São Paulo tem um sorvete que a gente adora, não sei se a Aninha tá vendo aqui, mas eu não lembro como que chama. Acho que é bacio de latte, um negócio assim. Então assim, abraço, Carlão. Então a gente queria abrir uma franquia de sorvete, a gente já tinha pesquisado, e, enfim, eu já estava no meu plano B. Eu só não aceitava ficar na inércia. Porque na inércia, galera, você vai só reclamar de tudo, né? Então, achamos uma opção viável, que era franquia de sorvete, mas aí deu errado, o cara não queria franquear e tal. E aí o Sandro Magaldi me ligou e falou, Júlio, você quer abrir realmente uma franquia da WhatsApp? Né? Bacio de latte, a Aninha tá lá falando, é isso mesmo. E aí, cara, quero. E aí eu tinha que preencher um formulário, fazer um texto, enfim, teve todo um processo, todo burocrático para abrir essa franquia. E a gente começou a vender a casa. E galera, se eu for contar para vocês essa história aqui, essa história ela é muito grande, ela é muito extensa. E eu nem sei se é muito interessante para vocês. E se eu estiver ficando meio chato aqui no assunto, vocês podem me falar que eu pulo de assunto. Porque esse assunto ele me emociona, cara. Porque eu brinco com a Aninha que dava pra gente escrever um livro das várias coisas que tiveram que acontecer uma atrás da outra para eu me tornar empresário. Para eu ter a primeira escola da WhatsApp que a gente abriu em 2017, né? E aí em 2017 nós nos tornamos empreendedores, eu e a Aninha que está aqui me assistindo. Nós ficamos sócios, nós viramos sócios nessa época, né? E ela trabalhava no banco também, eu era gerente de pessoa jurídica e a Aninha era assistente, trabalhava na habitação, nós dois funcionários públicos. E nós começamos a construir nosso projeto juntos à noite, né? E nos finais de semana. E vendemos a casa, trocamos a casa a troco de um barco, depois vendi esse barco, vendemos o carro, minha bicicleta entrou na roda e começamos a parcelar as coisas no cheque, dar aquele tanto de cheque, estoura os cartões tudo, né? Hoje eu tenho aqui os vários cartões que eu estourei tudo, né, cara? O Jonathan tá falando, eu acho que eu tenho aqui, Jonathan, vou estar aqui. Eu guardo porque eu gosto de ter a história, né, cara? Eu gosto de ter história. Eu tenho aqui os cartões que eu consegui estourar todos os limites deles, cara. Eu não tenho medo, ó. Tá aqui, ó. Santander Style, tá aqui, foi um. Tá esse aqui, ó, também. Itaú. Deixa eu ver se tá aqui, ó. A Aninha vai ficando. Aninha, tô expondo a nossa família aqui, viu, Aninha, ó. Esse aqui, ó, pretinho, Santander Unique. Deixa eu ver se tem mais. Tem esse aqui também, ó, Santander Style. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tinha os dois pretos da caixa que não estão aqui. Tem um Infinity e um Black da caixa. E depois, quando acabou os limites do cartão, eu fui lá e dei um monte de cheque pré-datado, né? Aí, Jonathan, será que isso serve para pular de cabeça no projeto, cara? Será que isso é empreender na essência? Porque a partir do momento que eu estourei esse mundo velho de cartão aqui, ó, a partir do momento que eu peguei esse tanto de cartão aqui e fui passando, automaticamente eu também tinha que ter responsabilidade em pagar os funcionários que eu teria contratado, eu teria que pagar aluguel, né? Porque eu tive que arrumar
eu tive que arrumar um fiador, né? E aí, arriscar dessa forma e fazer como a gente fez, primeiro, só com uma sócia e uma esposa corajosa igual é a Aninha, que hoje está esperando o nosso primeiro filho. Hoje a gente lembra de cada coisa que a gente passou. Eu acho que se a gente for parar para pensar, a gente fala assim, cara, tá até fácil hoje, viu, cara? Porque fazer tudo o que a gente fez, trabalhando no banco ainda, trabalhando só nas horas vagas, né? Realmente, para não falar que foi um ato de coragem, a maioria vai falar que foi loucura, né? A maioria vai falar assim, cara, como que você confiava tanto nesse Flávio Augusto para conseguir estourar esses cartão tudo, dar esse monte de cheque pré-datado e fazer essas coisas? Galera, aí eu fui aprendendo o que é se jogar num projeto. Porque as pessoas hoje, elas falam o que quer. E eu e a Tamara, não sei se a Tamara ainda está ao vivo aí, mas eu e a Tamara tem conversado muito sobre isso. Porque hoje, todo dia na empresa, as pessoas falam pra gente que quer. As pessoas falam que quer dar certo, que quer fazer venda, que quer aprender inglês, que quer não sei o que. Cara, é tudo da boca pra fora, cara, é balela. A pessoa quer, mas ela não decide, ela tá com medo. Ela tem medo de se jogar, cara. A Tamara teve que pedir conta do serviço dela. Hoje a história dela é bonita, a gente conta, a galera emociona, né? Fala assim, nossa, mas ela era faxineira e agora ela é vendedora? Sim, cara, ela era faxineira e agora era vendedora. Só que ela teve que abandonar tudo que ela tinha, que naquela época era um salário mínimo. Eu e a Aninha, a gente abandonou depois, né? A gente saiu do banco, logo depois, 6 meses eu saí, depois com mais 9 meses ela saiu, né? Mas a gente abandonou muita coisa, a gente abandonou tudo o que a gente queria. É o famoso eu quero, mas agora eu não posso. É o famoso, Jonathan, na hora que o cara vai decidir sobre o inglês, que é um investimento para a vida dele, que é para ele se destacar, que é para ele tirar essa escama que fica no olho dele, que faz ele não se comunicar com o mundo. Aí na hora dele assinar o contrato, sabe o que ele fala? Ah, mas tá caro. Ah, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Ah, mas não dá para diminuir. Ah, mas eu não tomo decisão na hora. Tomar decisão na hora, eu sempre... Ai, quando eu tomo decisão sobre impulso, eu sempre me ferro, né? Galera, tem decisão mais forte por impulso do que isso daqui? Quando uma pessoa chega para mim e fala que não consegue tomar uma decisão tão banal que é fazer uma matrícula na escola de inglês, eu fico com vergonha porque eu não tive a competência suficiente para motivar essa pessoa a fazer o que eu fiz. Cara, olha o nível disso. Então assim, eu me recolho a minha inferioridade e falo, Júlio, você tá peba, hein, cara? Você não tá conseguindo nem motivar as pessoas a fazer o que você fez 10 vezes mais, 100 vezes mais, né? Eu não consegui motivar essa pessoa a tomar uma decisão pro futuro dela, cara. Será que realmente eu tô com o brilho no olho necessário que eu tive que tomar e pular de paraquedas, quase que sem paraquedas, esperando o Flávio me abraçar lá embaixo, né? E aí, quando a gente fez isso, né, cara, a gente começou a fazer matrículas, né? A Tamara tá falando aqui, ó, emocionada com a Aninha e vocês, pequeno mais distante do que fez, ela ficou animada com esse exemplo de oportunidade única, ter vocês corajosos. Isso aí, Tamarinha, muita oportunidade única ter você por perto, viu, cara? Você não culpa em cliente, você entende o que é? Claro que tá em mim, cara. Claro que tá em mim. O cliente, ele não tem obrigação de saber o que é meu negócio, né? Quem que tem a responsabilidade de ajudar a pessoa a tomar uma decisão sou eu, né? Se a pessoa não enxergou o que eu vendo, a incompetência foi minha, né? Então assim, quando eu aprendi isso com o Flávio Augusto, foi isso que deixou o Flávio bilionário, galera. O que eu tô falando para vocês aqui são conceitos que eu aprendi pagando muito caro, galera, muito caro para aprender. E hoje, 100% das coisas que acontecem na minha vida, ela é de responsabilidade minha. Se eu não conseguir vender, a incompetência foi minha. Se a pessoa não valorizou, quem não soube se dar o devido valor foi eu, né? E aí eu não vou virar aquele vendedor chato, e eu não vou ficar insistindo. Aí a pessoa tá lá com a família dela, eu tô ligando, e aí, você decidiu? Não, cara, se você não decidiu na hora, a chance de você desistir desse projeto é gigante. A pessoa que não decide comigo, na minha frente, com esse brilho no olho que eu tô aqui agora, eu nem quero essa pessoa na minha escola, porque daqui 2, 3 meses ela vai desistir, vai precisar devolver o material, vai dar um trabalho danado para mim. Significa que eu não consegui ser claro o suficiente para essa pessoa tomar uma decisão, porque a decisão sobre estudar inglês é uma decisão tão boba, gente.
Porque a pessoa, ela precisa disso, é um investimento. Então, se eu não conseguir motivar a pessoa o suficiente para ela assinar um contrato para resolver o problema dela, você acha que compensa eu simplesmente ligar para insistir, para usar gatilho mental, para não sei o quê, né? Não faz sentido, cara. Não faz sentido, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui para ver se vocês estão entendendo o tema, né? Show. O cliente não sabe o que ela quer, você é que mostra o que ela precisa daquilo. Na verdade, Jonathan, trabalhar na WhatsApp me deu um grande privilégio, porque hoje a gente não trabalha com cotação no WhatsApp. E hoje a Tamara, o Neto, que estava aí, não sei se ele está aí ainda, mas quem tem acesso a ser meu aluno, quem sabe o que eu vendo, ele sabe que cotação não existe. Fazer cotação para estudar no WhatsApp, se você quiser pegar todos os meus concorrentes, eu coloco entre aspas, se você começar a colocar a cotação uma atrás da outra e querer chegar comigo e discutir preço, eu fracassei miseravelmente, porque eu não negocio o preço, eu negocio o valor. Começa por aí. Segundo, seria a mesma analogia de falar que você tem bala na agulha para estar andando de Ferrari. Tá? Só que você vai andar numa Ferrari por preço de um Civic. Pelo preço de um Civic. Só que você está cotando e me mostrando a apresentação de um golzinho bolinha. Então assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa não discute cotação comigo. Porque ou ela vai querer andar de Ferrari, ou ela vai querer andar de golzinho. É assim que funciona no WhatsApp. Parece arrogante, parece prepotente, mas foi por isso que tá aqui, ó. Quando eu percebi isso, eu falei, não existe essa solução em Uberaba, não existe essa solução em Franca. E se as pessoas entenderem como eu entendo, cara, simplesmente acabou. Né? E hoje, para você estudar no WhatsApp, paga-se mais barato do que estudar numa faculdade meia boca aqui na cidade. Hoje paga-se mais barato por mês do que você estudar numa universidade mediana, porque se você estudar numa faculdade top, você vai pagar o dobro de mensalidade que você estuda no WhatsApp. Então não é por grana que a galera não fecha o WhatsApp comigo, ela não fecha porque eu não fui competente de mostrar para ela o que me fez mudar minha vida inteira para estar aqui com vocês agora nessa live, para ter liberdade de falar o que eu quero. Porque no banco, nem isso eu tinha liberdade. Até o que eu falava na live eu tinha que tomar cuidado, porque eu representava um banco público, eu tinha que ter todo um perfil. E às vezes eu comecei a receber pressão psicológica dentro da caixa, porque o que eu estava falando aqui contradizia com o mercado da mentalidade pública. Eu falo, Júlio, mas você não pode falar de empreendedorismo, você é funcionário público, você tá desmotivando a galera do banco, você é gerente, você não pode fazer isso. Quando eu comecei a perceber que eu estava me limitando, porque eu não podia fazer o que eu queria, aí sim que ficou pesado, porque eu falei assim, peraí, cara, por quanto eu estou vendendo minha alma pro banco? Quanto vale a minha alma? Porque tem gente que está vendendo a alma para a empresa e tá achando que não tem saída. Lembra da nossa live de ontem? Tá achando que não tem saída ainda, né? Então isso é muito sério, gente. Esse assunto que eu tô falando com vocês aqui foram os passos que eu dei para me jogar de cabeça num projeto. Júlio, mas você foi muito louco, cara. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar do lado do Flávio Augusto, eu larguei tudo que eu tinha, cara, porque eu confiava naquele líder. Hoje a relação que eu tenho com a Tamara é essa. Se eu não confio no meu líder, o que eu faço do lado dele, cara? Porque a minha vida está quase toda dependendo das escolhas e da visão dessa pessoa. E se você não confia no líder que você tem, o que você está fazendo do lado dele? Qual é a lógica de você estar do lado de uma pessoa que você não confia? Então, o que o Flávio fala para eu fazer, eu fiz. E assim, né, pra gente continuar, deixa eu ver se tem algum comentário para eu falar como é que nós abrimos uma escola, que a gente vai partindo pro final da live. O cliente não sabe o que ela quer, beleza, que nós já lemos. Venda ética, era isso que eu precisava. Hoje vendo coisas que muitas vezes o cliente não precisa. Cassim, é isso, cara, porque você vende uma coisa pra pessoa que às vezes você não compraria. Se você pegar lá no meu stories, eu coloquei o Silvio Santos falando da bolsa do Jequiti, achei aquilo fantástico, cara. Silvio Santos, eu não vou vender essa porcaria de garrafa. Pelo amor de Deus, Jequiti, vocês estão ficando loucos, cara. Eu não quero vender isso, não. E a empresa é do cara, e ele falou aquilo ao vivo, eu achei fantástico, cara. Porque a melhor coisa que tem hoje é eu vender pra uma pessoa algo que eu não preciso correr dela depois, na hora que ela estiver na minha escola. Pelo contrário, ela vai sorrir e falar, Júlio, obrigado por você ter me ajudado a tomar aquela decisão. Sua escola é top, cara. Aqui só tem pessoa top, né? E aí eu poder vender uma coisa que eu compro, que eu fui o primeiro a comprar, e agora eu tô explicando para vocês nessa live, do começo eu falei, porque eu abri a escola WhatsApp de Uberaba para estudar na escola, não foi para ganhar dinheiro na escola.
Eu fui o primeiro aluno da escola, cara, porque eu precisava daquela solução. Então, assim, as pessoas que vão num evento hoje, o Murilo Gama mandou um áudio ontem, um evento startup, o evento internacional, palestra internacional, é humilhante você buscar um microfone de tradução simultânea no universo que fala de inovação, gente. Esse é o nosso país. No nosso país, as pessoas querem ser inovadoras e não tem nem o mínimo que é inglês. Tem lógica disso, gente? Esse é o mercado que eu resolvi atuar. 3% das pessoas no Brasil falam inglês fluentemente. A pessoa fala de startup, fala de inovação, paga caro, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 num evento internacional e depois tem que ficar na fila pegando foninho de tradução. O que vocês acham desse país? Será que dá para empreender nesse país? Será que as pessoas realmente têm preparo para falar do que estão falando? Para eu falar de venda, eu já fiz mais de 500 matrículas, eu tenho 3 empresas hoje. O ano que vem eu vou abrir a 4ª. Vai ser uma novidade que eu vou contar para vocês aqui. Tá vindo empresa nova aí, né? Então, assim, será de verdade que você está comprometido com os resultados que você quer ter em 2020? Será que você está disposto a se jogar mesmo? Se jogar do bug jump para começar a entender sobre o que você precisa ter no mínimo para ser inovador no Brasil? Né? Então, se o cara não se vê falando inglês usando seu produto, quando você está lá, ele não vai decidir depois. Ele não vai decidir depois, Jonathan. É isso, cara, sem chance. Ainda mais do investimento que nós estamos falando, de investimento não é custo. Então, a pessoa que fala para mim, vou olhar e te ligo, vou ver e te falo, vou falar com a minha esposa, esse cara não volta. Se eu atender 100 pessoas, 2 voltam. Eu tenho estatística isso no meu CRM. Eu uso Salesforce hoje. Eu tenho essa estatística. De 100 pessoas que falam para mim que vai voltar, 2 voltam. Você acha que eu vou depender os meus sonhos daquela pessoa que eu não tive a competência de vender na hora? Essa pessoa não volta. Ela vai voltar a hora que ela perdeu o emprego porque não fala inglês, a hora que ela for humilhada porque ela perdeu a oportunidade da vida dela porque não fala inglês, aí ela volta. Aí é a hora que a matrícula vai estar pronta, né? Aí vai vir a manga, que a gente chama aqui. Mas então, venda é emoção, né? Venda é emoção. Cara, tem que se projetar, é isso, cara. Ela vende na emoção, justifica na razão. O único momento que a galera justifica, vende na razão e depois que é na Black Friday, né, que nós estamos agora, que é um movimento diferente. Mas em breve estarei vendendo curso de inglês também. Isso aí, Cassim. O Saulinho entrou aí, não sei se o Saulinho ainda tá online. Bem-vindo aí, Saulinho lá de Franca. O cara é top, cara. Top, top, top. O pessoal não faz o custo efetivo total. Fui bancário também, o lance é só a mensalidade. Exatamente, Camilo. A pessoa não faz a conta do que ela gasta num curso de inglês de R$200 por 5 anos. Faz a conta aí, cara. Pega R$250, multiplica por 60. Multiplica por 60. Vai dar 15 mil. Eu faço essa conta todo dia. Pega R$300 de material didático a cada 6 meses. Multiplica por 2. Vai dar R$600 por ano, certo? Multiplica por 5 anos, vai dar 3 mil, né? Se você somar 15 com 3, vai dar 18 mil reais no mínimo, porque tem matrícula, rematrícula, atualização de valores, inflação, tudo mais. No mínimo, hoje, uma pessoa vai estudar num curso PEB, porque um curso de R$250 por mês não é o melhor curso da cidade. Se você for estudar nessa escola top que eu respeito, lá em Franca tem a Know-How, tem a Wizard, tem a CCB, são escolas excelentes. Se você for estudar na escola dessa, você vai pagar menos de R$400, R$350. Então, R$250 é a escola mais ou menos, tá? Não é a escola top da cidade, não. Pega 250, multiplica por 60, vai dar 15 mil. Pega o material didático, soma 3 mil, 18 mil. Será que a pessoa está fazendo essa conta? 18 mil reais que está indo para o buraco, no mínimo, fora os 5 anos que ela precisa para estudar inglês nessa escola. Será que a pessoa racionalmente está pensando que os 5 anos ainda é mais caro que os 18 mil? Um carro popular, né? E você acha que com 18 mil você consegue estudar no WhatsApp e resolver isso em menos tempo? Claro que consegue, cara. Consegue por menos. Vou dar um spoiler, consegue por menos de R$1.000 por mês. Mas as pessoas acham caro, porque elas não pensam, elas não fazem conta, né? O Caio tá aqui, era uma águia no galinheiro. Estava rodeado dos pardais. Saulinho, Júlio, quais são as particularidades do mercado francano e iberabense? Nossa, tem muita pergunta aqui, velho. Não sei se vocês estão... Agora que eu tô lendo, foi mal, gente. Eu vou responder. Particularidades do mercado francano e iberabense. Cara, é muito parecido, Saulinho. É muito parecido, cara.
Uberaba e Franca são cidades irmãs. Inclusive eu descobri que elas foram fundadas praticamente juntas. Agora Uberaba tem 5 anos mais velha que Franca e é muito parecido. Tem coisas que Franca eu considero melhor, como atendimento para a área de serviço, eu acho melhor. E, enfim, mas as cidades são muito parecidas. As cabeças das pessoas são muito parecidas, né? E a gente falou aqui no começo dessa live sobre as oportunidades que geram quando a gente está na cidade do tamanho de Franca e Uberaba, porque tem pessoas excelentes como o Saulinho. Cara, o Saulo é um achado em Franca. Nós estamos começando um projeto junto em Franca agora para falar de empreendedorismo. De graça, galera. De graça. Esse cara é um monstro. É careca igual eu, os cabelos nossos caem tudo nessa Saulinho, porque a gente não consegue parar de pensar, né, cara? A cabeça fica quente. Então as particularidades, eu acho que as próximas lives, Saulinho, eu também vou falar mais sobre o que eu vejo de oportunidade na cidade do tamanho de Uberaba, 300 mil habitantes, tamanho de Franca, né, 300, 400 mil, a gente nunca sabe, né, porque a gente nunca vai saber sobre isso. Mas enfim, vamos falar mais sobre isso também, Saulinho. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom que não, qual a visão do futuro no ensino do país, né? Essa pergunta é boa, hein, Jonathan? Caramba, velho, dá outra live, vou ter que anotar, né? Tem manga e mandioca. Tem manga e mandioca. Com o aumento da oferta do ensino à distância e ensino presencial, o ensino presencial se tornar um objeto de luxo? Cara, eu acredito muito no ensino híbrido, viu, Saulinho? Porque o híbrido, você vai pegar o melhor do online e você vai voltar as pessoas para soft skills. O que são as soft skills, né? São as habilidades que a gente tem de olho no olho, de abrir essa live aqui, conversar com você com tranquilidade, com empatia, com sorriso, com real preocupação pro ser humano. Porque o que acontece? O online tá tirando a gente desse universo do orgânico, né? Do olhar, do vender corpo a corpo, tete a tete, que você faz muito bem, né? E de você ter inteligência emocional. Então eu acho que sem dúvida nenhuma, o ensino presencial, cara, ele vai complementar o online, ele nunca vai acabar. Nossa, já tem uma pergunta em cima que fala disso. Por quê? Porque a interação social faz a gente crescer. Eu falo uma coisa, o fato de existir o Google hoje, vocês têm dúvida, gente, quem tá aqui na live ao vivo agora, né? Live ao vivo é legal, né? Redundante. Mas quem tá aqui agora, você tem dúvida que tudo o que você quiser aprender tem no Google? Quem é que tem dúvida disso? Deixa eu ver se tem mais comentário. Hoje vocês estão bem participativos aqui, né? Agora eu consegui zerar os comentários. Vocês têm dúvida, gente, que tudo o que você precisa aprender tem no Google? Vocês têm dúvida disso? Tudo que você quiser aprender hoje ou tá no Google ou tá no YouTube? Vocês têm dúvida disso? Né? Então, quer dizer, o Caião tá falando que não tem dúvida nenhuma. Beleza. Então, por que você não sabe tudo? Por que você não sabe aplicar tudo? Por que as pessoas não conseguem conviver nem com elas mesmas? Quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela não aguenta o que está acontecendo na mente dela. Está ficando depressiva, está tendo pensamento horrível de suicídio, que a gente precisa combater isso. O número de suicídio está aumentando. Então, no universo onde eu tenho o Google, que tem tudo que tem lá, tudo no YouTube, por que as pessoas estão cada vez mais perdidas? Por que as pessoas não conseguem conviver mais com elas mesmas? Por que as pessoas estão mais perdidas quanto à área profissional dela? Tem muita gente hoje ganhando muito dinheiro vendendo curadoria e mentoria, né? Então, assim, temos o poder de escolha, mas muitas vezes escolhemos naufragar em vez de navegar na internet. Essa fase do Rick, né, cara? A gente tá naufragando na internet, a gente não tá navegando na internet, né? A escolha de procrastinar é mais fácil, excesso de informação com pouca execução, concordo. O corpo e a mente buscam pelo mais fácil. Então, assim, se aproximar de pessoas, estar próximo de pessoas produtivas que estão falando coisas boas, as 14 pessoas que estão aqui comigo ao vivo, as mais de 100 que vão ver depois gravado, às 9 horas da noite de um sábado, buscando reflexões. Eu acho isso maravilhoso, galera. Em qual tempo isso era possível? Vamos falar aí, há 5 anos atrás era possível a gente conversar aqui como se estivesse numa rodinha, tomando uma água, tomando um café. Eu em Uberaba, Saulinho em Franca, Caião aqui em Uberaba, né? Tamara tá falando ausência de direcionamento, porque as pessoas não têm, ela tem informação demais. As pessoas hoje elas estão dando overload de informação, elas estão surtando. Eu brinco muito com a Tamara, já fiz uma reunião com ela sobre isso, né? A gente tem que apertar um parafuso. Precisa de uma chave de fenda, mas a gente não sabe achar a chave de fenda no meio daquele tanto de ferramenta. As pessoas vêm com aquele monte de ferramentas, aí tem PNL, tem hipnose, tem física quântica, tem não sei o que, Master Coach, Mega Coach, Super Blaster Coach, respeito todos, né?
respeito todos, mas será que as pessoas estão sabendo usar isso na vida delas? Vocês acham que elas conseguem pegar essas ferramentas e aplicar na vida delas para ter resultado primeiro antes de querer dar aula para alguém? Então isso é o que eu mais abomino, é a pessoa querer matar a sede de alguém sem ter um copo de água cheio, né? A pessoa chegar para mim e falar, eu sou hipnólogo, eu sou PNL, eu sou Master Bega Coach, mas não dá conta de tomar uma decisão na vida pessoal dela. Procrastina, treme, tem medo. O medo consome a alma dela, ela não consegue tomar uma decisão de um simples curso de inglês, cara. Precisa ser na WhatsApp não, tá, galera? Porque o que eu tô falando aqui não é pra vender curso da WhatsApp, não. Ela pode sair da WhatsApp e matricular na cultura inglesa, se atender para ela, na Wizard, na Number One, nas escolas que eu respeito, que eu aconselho. Inclusive, se eu não atender na WhatsApp, eu recomendo a Know-How, eu recomendo a CCB, eu recomendo a Wizard, a cultura inglesa. Number One é da rede. São escolas que eu falo o nome aqui sem nenhum medo, porque eu tô falando bem. Tô falando bem, cara. Essas escolas são boas. Se aquele método de atender naquele prazo, se você quiser dar aula de inglês, se você não se importar de estar em sala com adolescentes, se inclusive você gostar de estar no meio de pessoas mais novas, se você quiser um curso mais tranquilo, se você quiser um curso que não te agride tanto em questão de desconforto, porque o WhatsApp vai desconfortar o cara. É impossível ensinar inglês em 18 meses sem desconfortar. Então eu posso falar os nomes das escolas porque eu não tenho medo delas, é porque eu indico elas. Mas essa pessoa sai da WhatsApp sem tomar decisão e ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos sem decidir por nenhuma. Ou seja, ele decide abraçar o fracasso dele e saber que ele é um procrastinador, igual a grande maioria. E aí ela não vai se destacar. Ela não vai se destacar porque ela tem medo. E a Camila tá falando, o medo fede, né? Eu li um texto agora que eu descobri que é bíblico, do Apocalipse, e depois eu descobri de um livro que eu esqueci, a Aninha, se ela tiver online, ela vai me lembrar aí o nome do livro, acho que é do Diabo, não sei, tem um livro aí muito famoso, inclusive, que fala que as pessoas indecisas, né, a sala da indecisão, ela é a antessala do inferno, né? As pessoas indecisas, as pessoas mornas, as pessoas fracas para tomar decisão, elas ficam numa antessala, tomando um cafezinho, esperando para entrar na porta do inferno. Isso é pesado, porque é até bíblico. E fala que é digno de vômito as pessoas que não sabem se decidir. A Divina Comédia, a Aninha me lembrou, tá vendo? É bom que a Aninha me lembra tudo aqui. É Divina Comédia. Eu vi um post e eu fiquei muito impactado com aquilo. Porque nem o inferno, né, quer pessoas indecisas. Nem o inferno. Pesado, né, cara? Se você se decidir pelo mal, vai pro inferno. Se você se decidir pelo bem, vai pro céu. Se você for indeciso, fica ali, na antessala do inferno ali. Porque nem o inferno quer pessoa indecisa. Então, galera, quando eu resolvi me empreender, né, e empreender na minha família, que hoje é o meu projeto mais importante, eu percebi que tomar decisão é importante. Que a gente precisa entender como, em vez de construir o carro elétrico, né, em vez de querer dar desculpa por aquilo que você não faz algo que você consiga executar de imediato. Galera, essa live vai ficar salva, se vocês quiserem indicar para alguém, se vocês tiverem gostado, depois manda um comentário. Eu pus uma foto aí no meu feed, coloca lá um comentário nessa foto, só para me falar o que você achou dessa live, porque já deu 1 hora, passo rápido, né? E eu gostei muito, tô gostando muito desse projeto. Quem não tiver no meu grupo do Telegram, vai na bio, entra no grupo do Telegram, que eu me comprometo de avisar pelo menos 1 hora antes que eu vou fazer a live, tá? Então, lá no Telegram eu aviso que vai fazer a live e nós vamos estar próximos aqui. Eu vou continuar esses assuntos, se vocês estiverem gostando. É óbvio, eu preciso dos feedbacks, porque se não estiver gostando eu não vou fazer mais, mas eu me comprometo em, se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, eu vou compartilhar mais. Porque isso fez diferença pra mim, cara. Isso me fez estar aqui domingo, 1 hora dessa, única e exclusivamente para compartilhar algo que pode fazer bem pra você, ou não. Vai te fazer levar a reflexão e falar, cara, mas será que isso faz sentido mesmo? E às vezes esse caminho que eu tô te direcionando aqui vai te levar a um outro caminho que vai ser melhor pra você, porque eu não tenho a pretensão nenhuma de falar que eu tô certo ou errado. É sábado, né, cara? É sabadão. Então, sabadão... tem 43 minutos aqui restantes, segundos restantes,
E eu gostei muito de estar junto com vocês nesse projeto aqui, né? Ó, que massa, a Aninha colocou aqui, ó. Conheça suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Né? Apocalipse 3, 15, 16. Galera, encerramos a live. Obrigado, tamo junto. Comenta na foto do feed, entra no grupo Telegram. Tamo junto, até a próxima live. Beijão.